Olá, pessoas abençoadas! Hoje eu vou produzir essas fatias maravilhosas de prestígio e cenoura. Aqui eu estou finalizando meu brigadeiro gourmet de chocolate maravilhoso. Na minha panela eu tenho 2 caixas de creme de leite, uma caixa de leite condensado, 60 gramas de chocolate em pó, 50%. Levo para cozinhar até ficar esse ponto. Nesse momento eu adiciono meu chocolate nobre, deixo derreter e volto para o fogo novamente para chegar nesse ponto aqui, tá? Ponto que a gente eleva a nossa aqui com a nossa espátula uma parte do nosso brigadeiro e quando cai forma esse montinho não se desfaz, tá? Esse é o ponto perfeito para o nosso recheio e também para finalizar nossas fatias, tá? Aqui a gente está falando de ponto para recheio de fatias maravilhosas. Feito isso, eu coloco nessas vasilhas para descansar, que eu tenho uma medida em cada vasilha. Uma vasilha é para recheio e uma vasilha é para cobertura, finalização da nossa fatia de cenoura e finalização da nossa fatia de prestígio, nossa fatia suprema de prestígio. Aqui eu estou com a minha massa de cenoura já pronta e fria. Agora eu desenformo essa beleza que está maravilhosa e vou fazer a marcação para cortar os meus discos, que serão discos quadrados, para montar a fatia. Aqui eu pego a minha forma de pão, essa forma é de 25 por 12, e a minha forma quadrada é a minha forma de 40 por 27, tá? Eu asso uma única massa e faço esses discos, fazendo a medida com a minha forma de pão. Coloco a minha camada de bolo, umedeço e entro com esse brigadeiro maravilhoso, que é um brigadeiro gourmet, perfeito e delicioso, aqui no meu recheio da minha fatia maravilhosa. Faço essa camada de 300 gramas a 350 gramas e vou entrar novamente com outro disco de massa e camada de recheio novamente. São 3 camadas de massas e 2 camadas de recheio de 300 a 350 gramas de recheio. Você decide qual quantidade melhor para você. Aqui, geralmente, eu utilizo 300 ou 350. Entro com a minha terceira camada de massa, eu vou umedecer muito bem e levo para refrigeração por 3 horas, né? No meu congelador por 3 horas ou de um dia para o outro para fazer a finalização. Após o descanso, aqui eu deixei descansar por 3 horas no meu congelador. Agora eu vou fazer o corte. Sempre que eu vou fazer o corte da minha fatia, eu vou medir com a minha faca de serra. Cada fatia tem a largura da minha faca de serra. Eu corto, limpo a minha faca e coloco dentro do copo com água quente, para ficar essa fatia assim, linda e maravilhosa. E aqui, para finalizar minhas fatias, eu vou utilizar o mesmo brigadeiro do recheio na finalização. Para a finalização, eu uso a quantidade de 250 gramas e vou finalizar 10 fatias de delícias. E vou utilizar 50 gramas de granulado da Melk, maravilhoso, aqui em cima das minhas fatias. E fica uma fatia maravilhosa, deliciosa com esse brigadeiro gourmet. É simplesmente delicioso. Para você saber, você vai ter que fazer e me contar aqui nos comentários. A receita desse brigadeiro gourmet eu vou deixar abaixo aqui no vídeo. A receita maravilhosa dessa fatia de cenoura, da massa, né, de cenoura já está aqui no canal, você pode procurar, já tem receita dessa maravilha. E a receita desse brigadeiro também já tem aqui, mas eu vou deixar novamente aqui abaixo para você utilizar para fazer suas fatias maravilhosas e também para fazer os bolos vulcões, tá? Fica simplesmente delicioso com a mesma massa de cenoura e o mesmo brigadeiro gourmet. Fica simplesmente maravilhoso para finalizar bolos vulcões e fatias maravilhosas. Agora vamos ao nosso mousse para a nossa fatia suprema de prestígio. Aqui eu tenho um mousse maravilhoso de prestígio, na verdade de coco, né, para montar a fatia de prestígio. Pense na cremosidade desse mousse de coco. Agora aqui o meu mousse de chocolate maravilhoso, a receita desse mousse de chocolate já está aqui no canal. Você pode procurar um mousse de chocolate maravilhoso. Aqui eu coloquei raspas de chocolate no meu mousse
e tô batendo para ficar mais cremoso ainda, tá? Que estava na minha geladeira. Agora eu bato para ficar mais cremoso e poder fazer a nossa montagem da fatia suprema de prestígio. Essa fatia suprema ela é composta por uma camada de mousse de chocolate e uma camada de mousse de coco, por isso que ela é suprema, porque é super maravilhosa essa combinação de recheio, né, mousse de chocolate e recheio mousse de coco. Fica simplesmente delicioso. Ó, perceba as raspas de chocolate aqui no meio. Para deixar ainda mais delicioso, eu coloco essas raspas. Aqui eu tiro do meu globo, né, da minha batedeira, e vou começar o processo. Aqui eu tenho uma massa, né, de bolo no pote, que já está no canal aqui com bolo no pote, onde eu tenho recheio de doce de leite, recheio de ninho, para bolo no pote. Essa massa também fica perfeita, né, para fatias. E lá na receita dessa massa está com somente uma camada de bolo e o recheio cobertura, tá? Você pode aproveitar essa receita e fazer as fatias também, que fica simplesmente maravilhosa. É uma massa muito econômica e muito deliciosa do jeito que eu faço ela. Eu também vou deixar a receita dela aqui abaixo para você aproveitar. E perceba a cremosidade maravilhosa desse recheio, né, de chocolate e também do nosso recheio mousse de coco. Coloquei todos os dois no saco de confeitar e reservo. Agora eu vou entrar com o meu disco de massa aqui na minha forma, que já está forrada. Entro com a minha calda de chocolate, tá? É uma calda que eu faço de chocolate com leite, cacau 50% e açúcar. Levo para ferver, deixo esfriar, deixo também na geladeira. Umedeço muito bem, entro aqui com a minha primeira camada de mousse de chocolate com raspas de chocolate. E a minha segunda camada de mousse de coco, maravilhoso, mega cremoso. Entro com a minha segunda camada de massa novamente, tá? Essa massa é uma delícia, maravilhosa. Eu vou deixar aqui no canal para vocês aproveitarem e montarem as suas fatias ou bolo no pote, que fica simplesmente deliciosa. Umedeço novamente, vou entrar com a minha camada novamente de mousse de chocolate e camada de mousse de coco. Essa fatia é uma fatia suprema de prestígio, tá maravilhosa. Entro com a minha segunda camada de mousse de coco e vou entrar com a minha terceira camada de massa, umedeço novamente. Vou acertar essas laterais, perceba como ficou a mais, né, para fora. Eu vou acertar com a minha espátula. Aqui eu estou usando a minha forma de pão, então ela não é muito alta. Por esse motivo eu acerto aqui muito bem. E vou umedecer novamente aqui o meu terceiro disco de massa. Perceba que está caindo, não tem problema, você vai acertar muito bem. Eu utilizo o auxílio, né, do meu plástico filme. Acerto muito bem aqui, vou embalar e vou deixar 3 horas no meu congelador. E depois já vou cortar para fazer a finalização, tá? Ou você pode deixar montada na sua geladeira de um dia para o outro. Aqui eu vou fazer um processo no mesmo dia, então eu deixo 3 horas no meu congelador e depois já vou fazer o meu corte. O corte é o mesmo processo que eu faço para a minha fatia de cenoura, eu vou fazer para a minha fatia de prestígio, tá? Vou cortar medindo com a minha faca de serra, usando a minha água quente, para me dar uma fatia perfeita e maravilhosa. Aqui eu não consegui gravar ao momento do corte, né? Quando eu fui procurar já não tinha, porque eu não gravei. Mas é o mesmo processo que eu uso para cortar minha fatia de cenoura, eu utilizei para cortar minha fatia suprema de prestígio. E ficam assim, maravilhosas. Cortei e finalizei com o mesmo brigadeiro que eu finalizei a fatia de cenoura, eu finalizei a minha fatia de prestígio e finalizo também com esse coco ralado em cima. E ficaram assim, maravilhosas. Cada fatia eu comercializo a R$ 12, tá? Pensa no sabor, tá? Esse recheio de chocolate já tem no canal Mousse de Chocolate. Eu vou deixar a receita aqui abaixo desse mousse de chocolate. Para fazer o mousse de coco, você vai seguir a mesma receita do mousse de chocolate, tá? A única coisa é que você vai adicionar o coco no lugar, que será uma quantidade. Eu vou deixar tudo aqui abaixo e você pode montar as suas fatias maravilhosas. E aqui as nossas fatias prontas, fatias de cenoura gourmet maravilhosa e fatia de prestígio maravilhosa, tá? Suprema de prestígio maravilhosa.
Então, você pode pegar a receita que vai ficar aqui abaixo, fazer e ganhar uma grana extra para sua família, né? Fazer uma renda extra aí para compor a renda da sua família e vender bastante. Aproveite bastante essas receitas, são super elogiadas pelos meus clientes, maravilhosas. Então, você também pode comercializar e melhorar aí a sua renda familiar com essas delícias. E foi isso, espero que gostem. Procure aqui abaixo, né, nos vídeos, a receita da massa de chocolate para bolo no pote, que é essa massa da fatia de prestígio, e a receita da massa de cenoura, que também está já aqui no canal. Procure e aproveite. A quantidade do recheio de brigadeiro eu vou deixar abaixo e as outras receitas do mousse de coco e mousse de chocolate também abaixo. Aí você vai procurar a receita do mousse de chocolate, vai seguir o mesmo modo de preparo para você preparar essas delícias e montar sua fatia maravilhosa. Foi isso, tchau. Espero que goste. Me conte aqui no comentário quando você fizer o que você achou. Tchau!